Fala rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de informações do mundo do futebol carioca. Sendo que antes do vídeo começar, peço a todos vocês que se inscrevam aqui embaixo, deixem um like e deixem um comentário para fortalecer o vídeo. Olá rapaziada, um bom vídeo a todos. Fala rapaziada, vamos começar as informações do Fluminense, que continua sem vencer desde a pausa para a Copa do Mundo. Em 7 jogos, foram 6 empates e uma derrota. Mesmo tentando mudar o time de várias formas, o técnico Zubeldia ainda não encontrou uma solução para fazer a equipe voltar a vencer. Nesse período, Zubeldia fez várias mudanças, alterou os jogadores, mudou o esquema tático e também tentou diferentes opções no ataque. Uma das principais dúvidas foi justamente no setor ofensivo. Com a chegada do Hulk, o técnico precisou escolher quem seria o titular. John Kennedy teve algumas oportunidades, mas não conseguiu render bem. Hulk também recebeu chances, mas teve atuação abaixo do esperado e chegou a ser vaiado pela torcida. Contra o Botafogo, Zubeldia decidiu colocar Rodrigo Castilho entre os titulares. O atacante, que foi a contratação mais cara da história do Fluminense, não conseguiu apresentar o futebol esperado. Depois, contra o Independente Rivadavia, pela Libertadores, o treinador tentou novamente mudar o ataque. Castilho jogou mais centralizado, enquanto o Hulk atuou pela primeira vez mais aberto pelo lado direito. Mas a mudança também não funcionou e o Fluminense terminou a partida sem marcar. No segundo tempo, Cano entrou com uma tentativa de mudar o jogo, porém mais uma vez o ataque não conseguiu resolver o problema. O desempenho dos atacantes também preocupa. Nos últimos 7 jogos, os atacantes do Fluminense marcaram apenas um gol, feito por Hulk de pênalti. Outra mudança que chamou a atenção foi a saída de Savarino e Lúcio Acosta, do time titular. Zubeldia decidiu utilizar 3 jogadores no meio campo e colocou Soteldo na equipe. A ideia era deixar o time mais rápido e movimentado. Soteldo realmente deu mais velocidade ao Fluminense, mas a equipe continuou tendo dificuldades para criar oportunidades. Ganso também recebeu uma oportunidade. Ele entrou no segundo tempo contra o Independente Rivadavia e atuou mais recuado, ao lado dos outros jogadores do meio campo. Mesmo assim, a mudança não deixou o Fluminense mais criativo. O Zubeldia também já havia tentado outra formação contra o Vasco. Naquele jogo, o treinador tirou Savarino no intervalo e colocou Nonato. Com isso, o Fluminense passou a jogar no esquema 4-4-2, algo que o Zubeldia ainda não tinha utilizado desde que chegou ao clube. Ou seja, o treinador está tentando encontrar solução de várias maneiras, mas até agora nenhuma delas conseguiu fazer o Fluminense voltar a jogar bem e principalmente voltar a vencer. Agora vamos para falar do Botafogo. Franklin Carvalho completou 20 jogos no comando do Botafogo, no empate contra o Fluminense. O treinador tem um bom retrospecto, mas existe um detalhe que chamou a atenção. Ele ainda não conseguiu definir um time titular. Desde que assumiu o Botafogo, Franklin utilizou 19 escalações diferentes. Ou seja, em 20 jogos, ele repetiu o mesmo time apenas uma vez. Essa única repetição aconteceu em abril, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 18, o Botafogo venceu o Chapecoense por 4-1. Uma semana depois, no dia 25, o time empatou com o Internacional por 2-2. Entre essas duas partidas, o Botafogo também enfrentou a Chapecoense pela Copa do Brasil, mas Franklin decidiu mudar a escalação. E tem outro detalhe, 2 jogadores que estavam naquele time já deixaram o Botafogo. Neto rescindiu o contrato com o clube, enquanto Barbosa foi vendido ao Palmeiras. Nos outros 18 jogos de Franklin, o treinador fez pelo menos uma mudança no time titular. Ao todo, 34 jogadores diferentes já começaram uma partida sob o comando do treinador. Entre eles, Medina é quem mais foi titular. O meia argentino, que foi a principal contratação do Botafogo na temporada, começou 16 dos 20 jogos com Franklin. Depois aparece Arthur Cabral, com 15 jogos como titular, e Alex Telles, Ferrassi e Vitinho com 14 cada. Essa grande quantidade de mudanças tem alguns motivos. Franklin assumiu o time depois da saída de Martim e precisou fazer mudanças naquela equipe. Além disso, o treinador também teve que lidar com as lesões dos jogadores e mudanças no elenco após a pausa para a Copa do Mundo. Com os jogadores saindo e outros chegando, Franklin ainda busca encontrar uma forma ideal para o Botafogo. Agora vamos falar do Vasco. A venda do SAF do clube avançou mais um passo. Os responsáveis por fiscalizar o negócio pediram algumas mudanças no contrato apresentado pelo grupo de Marcelo Lamachia. Segundo o advogado do investidor, André Sica, as alterações já foram feitas. Um novo documento foi assinado e enviado novamente para a Justiça. O advogado também explicou que a negociação está sendo acompanhada de perto por vários órgãos. Além do próprio Vasco e da Justiça, a CBF, por meio da ANRESF, também acompanha o processo. Segundo Sica, a venda do SAF do Vasco é uma das operações mais fiscalizadas do Brasil. Ele explicou que por causa da recuperação judicial, os administradores judiciais analisaram praticamente todos os movimentos financeiros do clube. Até mesmo as novas contratações do Vasco são informadas à Justiça. Durante a análise do contrato, os responsáveis pelo processo fizeram alguns pedidos. Um deles foi a redução de multas que o Vasco teria que pagar caso Lamachia não consiga concluir a compra do SAF. Também foi pedido um reforço nas garantias financeiras para garantir que o investidor consiga cumprir todas as obrigações. Outra mudança foi deixar mais claro como serão feitos os pagamentos das dívidas do Vasco durante o processo de recuperação judicial. Apesar dessas alterações, o advogado afirmou que o principal conteúdo da proposta não mudou. Agora o grupo de Lamachia espera que a Justiça autorize a publicação do edital e dê início à próxima etapa da venda do SAF.
A expectativa é que esse processo termine até o fim de setembro, mas o prazo pode mudar caso apareçam novas contestações ou problemas na justiça. Outro ponto importante é que o Vasco terá uma cadeira no Conselho de Administração da SAF caso a venda seja concluída. A proposta da Machia prevê grandes investimentos no clube. São 500 milhões destinados ao futebol e 150 milhões para o centro de treinamento. Além disso, existe a previsão de perdão de 80 milhões de uma dívida relacionada a empréstimos. O grupo também pretende assumir cerca de 1,3 bilhão em dívidas do Vasco. E não para por aí, a proposta também prevê cobrir déficit financeiro do clube durante os próximos 5 anos. Atualmente esse déficit é estimado em cerca de 300 milhões por ano, o que representa aproximadamente 1,5 bilhão em 5 anos. Ou seja, a venda do SAF entra agora em uma fase importante e o Vasco aguarda os próximos passos na justiça para saber quando o processo competitivo poderá começar. Agora vamos encerrar falando do Flamengo. O Flamengo terá alguns desfalques importantes contra o Cruzeiro, nessa quarta-feira às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O lateral esquerdo Alex Sandro continua fora, ele ainda sente dores na panturrilha direita por causa de uma tendinite e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, Ayrton Lucas será titular novamente. O jogador teve uma boa atuação na partida contra o Vitória e ganhou a confiança do técnico Leonardo Jardim. Além de Alex Sandro, o Flamengo também não terá Vitão, que está com uma lesão na coxa esquerda, e Cebolinha, que está gripado. Outro desfalque é Luiz Araújo. O atacante já se recuperou da lesão no joelho, mas ainda não treinou o suficiente com o grupo e por isso ficou de fora da lista. A principal dúvida do Leonardo Jardim está no lado direito do ataque. O treinador pode manter Carrascal, que vem sendo titular nos últimos jogos. Outra opção é Plata, que era titular antes da Copa do Mundo, mas depois sofreu uma tendinite no joelho. Jardim também pode colocar Paquetá nessa posição. Entre os relacionados estão uma novidade, Lohan, de 20 anos. O meia voltou ao Flamengo depois de um empréstimo ao Pisa, da Itália. Inicialmente, Lohan estava fora dos planos do clube, porém ganhou uma oportunidade com o Leonardo Jardim durante a preparação e conseguiu convencer o treinador. Desde a volta da competição após a Copa do Mundo, o jovem vem recebendo minutos nos jogos oficiais. Agora o Flamengo se prepara para enfrentar o Cruzeiro, com algumas baixas, mas também com novas opções no elenco.